Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso quinto encontro do módulo sobre assédio moral. No nosso encontro passado, vocês devem se recordar, eu comentei de algumas formas específicas do assédio que podem recair sobre a mulher, em função de uma série de preconceitos que já estão enraizados na nossa cultura. Mas falei também do assédio no espaço virtual, ou cyberbullying, né? E disse que a gente tem que ficar especialmente atento para o assédio no espaço virtual, nos momentos em que o trabalho remoto ele é mais utilizado, especialmente como aconteceu em função da pandemia da Covid-19. Pois bem, pessoal, hoje a ideia é a gente tratar um pouco mais sobre o tratamento institucional para o assédio moral no âmbito do Poder Judiciário. Vocês são servidoras, servidores do Poder Judiciário, especificamente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Vem comigo então! Quais seriam essas políticas, né? Para a gente começar aqui a nossa conversa, existiriam políticas específicas? Sim, existem políticas específicas no âmbito do Poder Judiciário. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez outros não conheçam. De qualquer forma, são políticas relativamente recentes. Então, por serem recentes, eventualmente vocês podem não conhecer. Mas vamos tratar delas agora. Bom, nós temos aí então duas resoluções fundamentais que tratam desse assunto. A primeira é a resolução número 237 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A resolução, como vocês estão vendo, institui a política de prevenção e combate ao assédio moral na Justiça do Trabalho, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Já outra resolução é do Conselho Nacional de Justiça, é a resolução número 351, que é do ano de 2020, portanto é posterior à resolução do CSJT. Ela institui no âmbito do Poder Judiciário, como um todo, a política de prevenção e enfrentamento tanto do assédio moral quanto do assédio sexual e da discriminação em geral. Então vejam, são duas resoluções que têm o mesmo escopo, que é o assédio moral, embora a do CNJ seja mais amplo, mas naquilo que diz respeito ao assédio moral, essas resoluções se complementam. A do CSJT e a do CNJ. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou tratar da resolução 351. Tratar, que eu quero dizer, apresentar com alguns trechos mais importantes que eu vou pinçá-los. Por quê? A resolução 351 é mais ampla do que a resolução 237 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ok? Por isso que eu vou pinçar esses elementos mais relevantes dessa resolução. Mas deixa desde já, pessoal, eu dizer para vocês que todas essas normas estão à disposição de vocês na própria plataforma Moodle, aqui onde nós temos onde está acontecendo o nosso curso, viu? Então vamos lá, para começo de conversa, qual é a finalidade dessa resolução 351 do CNJ? Como vocês estão vendo, né? Instituir uma política de prevenção e combate a essas formas de assédio e discriminação. E aí, vejam que o parágrafo único diz que isso se dá no âmbito das relações socioprofissionais e da organização do trabalho no Poder Judiciário, né? Sejam elas praticadas presencialmente ou por meios virtuais, como nós já falamos antes, né? E envolvendo também estagiários, aprendizes, prestadores de serviço, voluntários e outros colaboradores, além de especificamente servidores, sejam os servidores técnico-administrativos, sejam os servidores magistrados.
os fins, ou melhor dizendo, para se considerar os fins da resolução, que é a prevenção e o combate ao assédio, aí então a resolução propõe dois conceitos acerca de assédio moral. O primeiro dele, e vocês vão ver que está em consonância, né, com aquilo que nós já vimos nos nossos encontros anteriores, define o assédio moral, desculpem, como processo contínuo e reiterado daquelas condutas abusivas que, independentemente da intenção, atentam contra a integridade, a identidade e a dignidade do trabalhador, né? Isso acontecendo por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho. Pode se dar como? Pode se dar, por exemplo, aí, por meio do cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, ou por meio de discriminação, ou de humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão, difamação, abalo psicológico. Evidentemente que não é um rol taxativo, podem haver outras condutas que corroboram com esse mesmo sentido. E a Resolução 351 também trabalha com o sentido de assédio moral organizacional, que foi aquilo que nós, em encontros anteriores, tratamos sob a ideia de um assédio moral de tipo estrutural, né? E define isso na forma de processos contínuos de condutas abusivas que são amparados por estratégias organizacionais e ou métodos gerenciais. Então, no caso desse assédio moral de tipo organizacional, eu tenho aquelas práticas só que amparadas pelas estratégias organizacionais e pelos métodos gerenciais, né? Bom, na sequência, vocês estão vendo aí que essa política de prevenção e combate proposta pelo Conselho Nacional de Justiça envolve algumas diretrizes gerais, né? Diretrizes como abordagem das situações de assédio e discriminação, devendo levar em conta a relação com a organização e a gestão do trabalho e também a dimensão sociocultural, institucional, individual, né? Ou seja, pensa-se o assédio na complexidade da conduta, que envolve tanto o aspecto individual como o aspecto gerencial e, é claro, institucional, né? Também define como diretriz de que os órgãos do judiciário promoverão um ambiente organizacional de respeito à diferença, de não discriminação, políticas, estratégias e métodos gerenciais que favoreçam o desenvolvimento de ambiente de trabalho seguro e saudável, orientações periódicas e claras a respeito das determinações estabelecidas na própria resolução, né? Vou chamar a atenção de vocês também lá para o inciso 5, que fala que os gestores deverão promover ambiente de diálogo, cooperação e respeito à diversidade humana. Vejam, tudo que nós já tínhamos conversado. E ainda, adotar métodos de gestão participativa e organização laboral que fomentem a saúde física e mental no trabalho. Então, vocês tendo essas funções de gestão, é importante ficarem atentos para isso. Óbvio que, como servidores, trabalhadores, devem ser protegidos também nos termos dessa resolução, mas como gestores devem se preocupar em fazer valer os termos dessa resolução. E na sequência, a resolução diz também que a prevenção e o enfrentamento, ou seja, primeiro tentar que não aconteça, mas se acontecer, como enfrentar ou combater, né? Então, prevenção e enfrentamento às práticas de assédio e discriminação terão sua base na gestão e organização do trabalho. De novo, a maneira que o trabalho é conduzido e a maneira que o trabalho é organizado. Vocês, como gestores, ou seja, como vocês, gestores, conduzem e como vocês, gestores, organizam o trabalho no âmbito da sua esfera de competência. E o que é preciso para prevenir
e, se for o caso, para enfrentar. Como vocês estão vendo aí, né? Fomentar gestão participativa, integração entre servidores, gestores e magistrados, compartilhamento de experiência, sempre que possível, deliberação coletiva, cooperação vertical, horizontal e transversal, né? Enfim, uma série de medidas que vocês estão vendo, como respeitar diversidade, coibir toda e qualquer forma de discriminação. Estou chamando a atenção aí para promover a comunicação horizontal, diálogo, feedback, canais de escuta e discussão, né, para identificar problemas e propor ações de melhoria. Promover visibilidade e reconhecimento das pessoas e do trabalho, de modo a fomentar a cooperação, o desempenho coletivo individual. Então, se vocês repararem, repito, todas essas medidas vão no mesmo sentido do que nós estávamos conversando nos encontros anteriores. Lá na resolução 351 ainda, do Conselho Nacional de Justiça, no capítulo 7, ele vai falar do acolhimento, suporte e acompanhamento nos casos onde ocorre algum tipo de assédio, né? Então diz aí no artigo 7º, olha, os órgãos do Poder Judiciário manterão um canal permanente, preferencialmente nas respectivas áreas de gestão de pessoas, de acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as pessoas afetadas por situações de assédio. Lembrem, pessoal, que quando diz todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo, tá? Não são apenas os servidores, são todos os colaboradores que se envolvem ali no trabalho da instituição. Diz que o acompanhamento pode ser individual ou coletivo, inclusive de equipes, para promover o suporte psicossocial, orientar a busca de soluções sistêmicas para se eliminar situações de assédio, né? E que as ações de acolhimento e acompanhamento serão pautadas pela lógica do cuidado. Olha aí, lembrando daquele encontro que nós tivemos para tratar de ética, lá do modo de ética, né? Ética, consideração pelo outro, ter cuidado com o outro. Ainda fala que a escuta e o acompanhamento, observados métodos e técnicas profissionais, propiciarão atenção humanizada. Lembra que eu falei? O assédio começa lá onde a humanidade termina. Humanizar é uma forma de evitar a toxicidade do assédio. Então, tudo isso segundo o que diz a Resolução 351 do CNJ. Continuando na mesma resolução, ela diz também, olha, tem que ter canais para se noticiar essas práticas de assédio, né? Então, no artigo 12 da resolução diz, olha, toda conduta que possa configurar assédio ou discriminação poderá ser noticiada por qualquer pessoa que se perceba alvo do assédio ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos que possam caracterizar o assédio. Então, não é só a vítima do assédio que pode fazer a denúncia, o encaminhamento, né? E aí fala no artigo 13 de que a notícia do assédio pode ser acolhida em diferentes instâncias que já existem no âmbito do Poder Judiciário, como, por exemplo, área de acompanhamento de pessoas, área de saúde, comissão de prevenção e enfrentamento, comissão permanente de acessibilidade, comitê de código de conduta, corregedorias ou ouvidoria. Ok? Então vejam, pessoal, essas são, digamos assim, as políticas gerais estabelecidas pelo CNJ que complementam, corroboram aquelas políticas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho adotadas por meio da Resolução 237 e que devem orientar todas as instâncias do Poder Judiciário, ok? Com base nisso, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, ele também instituiu, por meio da portaria da presidência número 158,
uma política de prevenção e assédio, uma política de prevenção e combate ao assédio moral no âmbito do tribunal. Então agora a gente está aqui meio que funilando daquelas diretrizes de orientações gerais, né, dadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pelo Conselho Nacional de Justiça, para o próprio TRT da 12ª Região, ok? O TRT 12 de Santa Catarina. Então, segundo essa portaria 158 do próprio tribunal, ficou definido lá no artigo 4º que a coordenação da política de prevenção e combate ao assédio moral vai se dar no âmbito da presidência, ok? Da presidência do tribunal. E que vai ficar adotada a cartilha de prevenção ao assédio, que é a Pare e Repare, ok? Cartilha que também está à disposição de vocês no material disponibilizado no Moodle, além de, evidentemente, no próprio site do tribunal. Então, a cartilha Pare e Repare é a base para essa política de prevenção e combate ao assédio, viu? No âmbito do TRT 12. E aí, da mesma forma, eu estou pensando algumas partes que são mais relevantes para a gente poder entender aqui a orientação institucional. Então, lá no capítulo 4 dessa resolução, no artigo, vai tratar das formas de encaminhamento e tratamento das denúncias, ok? E no artigo 10 diz: qualquer agente público, estagiário, empregado de empresa prestadora de serviço em atividade no TRT 12, que se sentir vítima ou testemunhar atos que possa se configurar assédio moral no ambiente de trabalho, poderá formular uma denúncia perante a ouvidoria do tribunal. Então, o TRT 12 ele coloca em prática aquilo que já estava previsto nas resoluções do Conselho Superior e do CNJ. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que não é apenas aquele a quem o assédio é dirigido, ou seja, a vítima do assédio é quem pode denunciar, é qualquer um que tenha esse conhecimento, que testemunhe isso. E no caso do TRT 12, pessoal, faz esta denúncia para quem? Qual é o órgão competente para recebê-las? É, como vocês estão vendo aí no artigo 10, a ouvidoria do tribunal. E aí, o que vai fazer a ouvidoria? Vai verificar se a denúncia foi feita nos termos que estão dispostos aí que vocês estão vendo. Que termos são esses aí no artigo 11? Requisitos para verificação da materialidade dos fatos. Primeiro, tem que ter nome e qualificação do denunciante, que pode ou não ser a vítima. Depois, nome e qualificação do ofendido, aí sim, que é a vítima. Depois, nome do indicado como o autor do fato, o agressor. E a descrição circunstanciada dos fatos. Para que lá na ouvidoria os responsáveis possam ler e entender o que se passou. Na medida em que os responsáveis na ouvidoria façam essa leitura, essa espécie de juízo de admissibilidade, verifiquem que tem consistência nessa denúncia, aí o que ela faz então? Encaminha à presidência do tribunal, porque como a gente viu antes, a coordenação cabe à própria presidência e ela vai adotar as medidas necessárias. As medidas necessárias podem ser de maior investigação, de conversa, de sindicância, respeitado, evidentemente, o que a Constituição diz em termos de contraditório, ampla defesa, também medidas, óbvio, de proteção à vítima e tudo, até que adote a conclusão em relação àquele caso, tá bom? Bom, essa, como eu falei, foi o que eu pensei do mais relevante ali da política, mas a presidência também, por meio da portaria 109 de 2021, ela instituiu a Comissão de Prevenção e Enfrentamento
do assédio moral e do assédio sexual no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Então, existe a previsão de comissões que façam essa prevenção e esse enfrentamento no TRT de Santa Catarina, tá? Então, no artigo 1º, vocês estão vendo, tá aí, olha, instituir comissão de prevenção, e também fica subdividida segundo determinação do CNJ, do artigo 15 da Resolução 351, com a seguinte composição. Tá? E aí estabelece essa composição. Então, aí primeiro fala de uma comissão do tribunal. Primeiro, comissão do tribunal. E aí, indicando todas essas pessoas que vocês estão vendo, né? Desembargador indicado pela presidência, servidor indicado pela presidência, servidor indicado pelo presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, magistrado indicado pela Associação dos Magistrados do Trabalho, desembargador eleito por votação direta do tribunal, servidor indicado pelo sindicato, servidor eleito por votação direta entre os servidores, colaborador terceirizado, estagiário, vejam, para dar uma ampla representação, advogado inscrito na OAB, membro do Ministério Público do Trabalho. Então, essa comissão chamada do tribunal vai fazer o quê? Vai exercer suas atribuições para questões referentes às áreas administrativas e judiciárias do 2º grau. Tá? A comissão do tribunal trata do 2º grau. E para o 1º grau, aí a gente tem a comissão do foro. Então, a comissão do tribunal, 2º grau. Comissão do foro, 1º grau. Essa comissão, como vocês estão vendo, deve ser composta por magistrado de 1º grau indicado pela presidência, servidor lotado em Florianópolis, indicado pela direção do Foro de Florianópolis, servidor indicado pelo sindicato, magistrado indicado pela AMATRA, desculpem, magistrado eleito em votação indireta, servidor eleito em votação direta e um colaborador terceirizado. Então, esses vão tratar das questões relativas à prevenção e ao enfrentamento em 1º grau, ok? E aí, então, segue a norma dizendo no artigo 7º que a comissão tem as seguintes atribuições, tá? Seja a comissão do tribunal, seja a comissão de 1º grau, ela tem as seguintes atribuições. Então, vocês vejam, monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção da política de prevenção, contribuir para o desenvolvimento do diagnóstico institucional, solicitar, sempre que for o caso, relatórios, estudos, pareceres de órgãos e unidades competentes, sugerir medidas de prevenção, orientação e enfrentamento, representar aos órgãos disciplinares a ocorrência de quaisquer formas de retaliação àqueles que de boa fé ou aquele que de boa fé busque os canais próprios para relatar. Então, vejam só, não é esta comissão que faz a notícia, a denúncia. Isso faz aquele que é a vítima ou aquele que testemunha, que tem conhecimento. Mas essa comissão protege os denunciantes para que eles não sejam retalhados, né? Alertar sobre a existência de ambiente, prática ou situação favorável ao assédio. E solicitar providências aos gestores das unidades e aos profissionais da rede de apoio. Providências de que tipo? Aí, vários tipos vocês estão vendo aí, né? Vou destacar aqui essas duas primeiras, olha lá. Apuração de notícias de assédio. Vejam, isso é diferente da denúncia. Repito, a denúncia quem faz é aquele que é a vítima ou quem testemunhou, tem conhecimento. Mas pode ser que a comissão fique sabendo de certas situações. Então, ela pode pedir aos gestores que apurem aquelas situações. E o gestor, ele pode ir, por exemplo, até aquele que é a suposta vítima e conversar para que talvez ele se abra
né? E aí sim resolva falar mesmo oficialmente do caso, como aconteceu e aquilo, ensejar uma denúncia, ok? E claro, a proteção das pessoas envolvidas, sempre proteção das pessoas envolvidas para que ninguém seja exposto. Não tem a apuração e o combate do assédio não pode se instituir como outra forma de assédio. Percebem? O assédio não justifica o assédio. Né? Então é importante tomar esse cuidado. No site do próprio tribunal, vocês vão encontrar lá uma página dedicada exclusivamente a essa campanha de prevenção ao assédio moral. É uma página bacana, se por acaso vocês ainda não visitaram, ainda não conhecem, sugiro entusiasticamente que entre aí. Estão vendo o endereço, mas também o link está disponibilizado no material lá do Moodle. E aí vocês vão ver ali coisas que tem a ver com o que nós conversamos aqui nos nossos encontros, e vocês vão ver, inclusive, link de acesso até a ouvidoria, tá? Para que possa ser feita a denúncia, se for o caso. E também vão encontrar, mas também está no nosso material disponibilizado, a cartilha de prevenção, que é a Pare e Repare, né? Que na norma do TRT é aquela que é indicada como base para prevenção e combate ao assédio. Então é isso, pessoal. Eu sei que foi muita informação objetiva, né? Então vejam e revejam esse nosso encontro quantas vezes vocês quiserem, mas acho que o importante mesmo é que fique claro o seguinte: primeiro, a responsabilidade dos gestores em criarem um meio ambiente do trabalho saudável, né? Que evite os casos de assédio, mas se acaso eles ocorrerem, que criem as condições para ouvir os envolvidos e dar sequência à apuração. É isso, pessoal. Abraço a todas e todos e até o próximo encontro.